Fala pessoal, estamos aqui no canal R Matemática para dar início à nossa resolução da lista de exercícios sobre análise combinatória, né? Especificamente, o assunto aqui é princípio aditivo e multiplicativo. Vamos aos exercícios resolvidos. Questão 1. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pode-se formar quantos números, letra A, de 4 algarismos, letra B, de 4 algarismos distintos, letra C, ímpares de 3 algarismos distintos. Na letra A, note que ele quer saber quantos números de 4 algarismos é possível formar com os algarismos de 0 até 7. Antes de começar a resolver a letra A, vamos entender o que seria um número de 4 algarismos. Por exemplo, o número 2501, note que ele possui 1, 2, 3, 4 algarismos. Outro exemplo, 3222. Também é um número que possui 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, ele quer saber quantos desses números de 4 algarismos é possível formar com os algarismos de 0 a 7. Note que para formar um número com 4 algarismos, nós devemos fazer um total de 4 escolhas. Por isso, eu irei desenhar aqui 4 riscos. Cada um desses riscos representa uma escolha que nós devemos fazer. Em cima desses riscos, nós iremos colocar a quantidade de opções que nós temos. Por exemplo, note que nesse primeiro risco, eu posso colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sem problema nenhum. Eu só não posso estar colocando o zero. Por que eu não posso colocar o zero na primeira casa? Se eu colocasse o zero na primeira casa, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu escolhi o zero na primeira casa. Aí depois eu tenho escolhido o 3, depois tenho escolhido o 5 e depois tenho escolhido o 1. Note que esse número, na verdade, é o número 351. E o número 351, ele possui 3 algarismos e não 4, como a questão pede. Logo, eu não posso utilizar o zero na primeira casa, porque eu não terei um número com 4 algarismos. Eu posso utilizar o zero em qualquer outra casa. Por exemplo, se primeiro eu escolher o 2, depois eu escolher o 0, depois eu escolher o 1 e escolher outro 0, nesse caso aqui não tem problema, né? O número 2010 é um número que tem 4 algarismos. Perdão, né? Aqui faltou um S. 3 algarismos. Bom, então perceba que o único algarismo que dá problema aqui para a gente é o zero na primeira casa. Então, ó, do 0 até o 7, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Logo, nós teremos um total de 8 opções para escolhermos. Mas tirando aqui o zero, fica 7 opções, que é o total de opções que nós temos aqui para essa primeira escolha. Para a segunda escolha, note que eu posso estar escolhendo qualquer um desses algarismos, inclusive o zero. Então, eu tenho um total de 8 escolhas para a segunda casa. Para a terceira casa,
Também eu posso escolher qualquer algarismo, então novamente 8. E para a última casa também não tem aí nenhum problema com nenhum desses números, então novamente 8 opções. Bom, notem que neste caso, o que é que eu irei fazer agora, né? Eu vou pensar o seguinte, ó. Aqui, primeiro eu faço a primeira escolha, e depois eu faço a segunda escolha, e depois eu faço a terceira, e depois eu faço a última escolha, a quarta. Devemos lembrar que, quando estamos estudando análise combinatória, o E ele está associado com a multiplicação. Lembram? Já o OU ele está associado com a adição. Logo, a conta que eu vou fazer aqui é multiplicação. Vou fazer 7 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Isso daqui dá um total de 3.584 números que possuem 4 algarismos, ok? Então, essa daqui é a resposta da letra A. Na letra B, nós temos o seguinte: queremos saber quantos números de 4 algarismos distintos é possível formar com esses 8 algarismos de 0 a 7. Bom, o que seria um número com 4 algarismos distintos? É um número em que não se repete nenhum algarismo. Por exemplo, 4.215. Note que aqui tem 4 algarismos e nenhum deles se repetem. São todos distintos. Outro exemplo, 5.421. Também um número com 4 algarismos, onde nenhum deles é repetido. Bom, então nós queremos saber quantos números de 4 algarismos distintos, né, 4 algarismos diferentes, é possível formar com os algarismos de 0 até 7. Novamente, se o número vai ter 4 algarismos, nós devemos fazer um total de 4 escolhas novamente. Então, 4 riscos. Bom, já vimos que para a primeira casa, o único número que dá problema para a gente é o 0, né? Vimos isso na letra A. Logo, excluindo a opção do 0, restam quantas opções para a gente? Eu posso colocar o 1 na primeira casa, posso colocar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, temos um total de 7 opções para a primeira casa. Já para a segunda casa, agora teremos que ir com um pouco mais de cuidado, porque a ideia aqui é o seguinte: temos essas 8 opções, do 0 até o 7, né? Qualquer um desses números pode aparecer na segunda casa, mas devemos lembrar que os algarismos agora precisam ser diferentes. E para resolver esse problema, temos que excluir uma opção, para que o número não se repita. Logo, excluindo uma dessas opções, vão restar um total de 7 opções. Então, por isso aqui eu vou colocar o 7 na segunda casa, né? 7 opções de escolha para essa segunda casa. Para a terceira casa, notem que já fizemos a escolha de 2 números e agora precisamos escolher um terceiro número e ele não pode ser repetido. Então, se a gente tem um total de 8 opções e já foram usadas 2 delas, restam para a gente 8 menos 2, 6 opções para a terceira casa. E para a última casa, já foram utilizadas 3 opções, né? Como não pode se repetir, temos 8.
opções, menos 3 opções que já foram utilizadas, 5 opções de números para a última casa. Novamente aqui, né, a ideia lá é de multiplicação, então faremos 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso daqui dá um total de 1.470 números. Ok, pessoal? Agora, para resolver a letra C, queremos saber quantos números ímpares de 3 algarismos distintos é possível formar com os algarismos de 0 até 7. Ora, se são números de 3 algarismos, logo faremos um total de 3 escolhas. Porém, esses números que ele está querendo aqui deve ser ímpar e os algarismos devem ser distintos. Um número ele é ímpar quando o seu último algarismo é ímpar. Por exemplo, o número 451 é ímpar. Por quê? Porque o 1 é um número ímpar. O número 372 é par. Por quê? Porque o 2 é par. Então, basta olhar para o último número para dizer se ele é par ou ímpar. Como ele quer que o nosso número seja ímpar, vamos analisar as opções que temos para essa última casa aqui primeiro. Notem que eu não posso colocar o 0, porque o 0 é par. Posso colocar o 1, porque o 1 é ímpar. O 3 também é ímpar, o 5 é ímpar e o 7 é ímpar. Então, aqui, nessa última casa, pode aparecer o 1, o 3, o 5 e o 7. Um total de 4 opções. Colocando qualquer um desses algarismos, nós teremos um número ímpar. Então, vou colocar aqui 4 opções, que é o que a gente tem para escolher. Ok, agora vamos analisar a primeira casa. Devemos lembrar que os 3 algarismos, ele quer que sejam distintos, ok? Ora, já utilizamos uma opção aqui no final. Logo, dessas 8 opções que temos para a primeira casa, vão restar apenas 7. Porém, nós vimos também que o 0 não pode ser utilizado na primeira casa. Então, é menos uma opção, restando um total de 6 opções para a primeira casa. E, por fim, na segunda casa, nós podemos, aqui pode aparecer qualquer um desses números, né, do 0 até o 7, mas como já utilizamos 2 opções aqui, das 8 opções a gente tem que tirar essas 2. 8 menos 2, 6. Então, resta um total de 6 opções para a segunda casa. Fazendo a conta, né, novamente é uma multiplicação, 6 vezes 6 vezes 4, isso daqui dá um total de 144 números que possuem 3 algarismos distintos e são ímpares. Essa daqui é a nossa resposta. Valeu, pessoal. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que curtam e se inscrevam no canal se gostaram desse vídeo. Isso nos ajuda muito. Até a próxima.